Olá, amados, estamos aí retomando os estudos de Gênesis e hoje nós iremos para o capítulo 14 de Gênesis e já quero antecipar o seguinte: o capítulo 14 é um capítulo cheio de história, cheio de arqueologia. Eu particularmente gosto, né? Mas tem gente que não gosta muito. Mas de qualquer jeito, isso está na palavra, na Bíblia, com um propósito muito claro, de mostrar que aquilo que está escrito realmente aconteceu. E eu tenho diversas vezes falado, insistido com vocês, dizendo o seguinte, que a arqueologia, na verdade, tem sido, um instrumento de comprovação da veracidade da palavra do Senhor. Porque, ainda que muitos dos arqueólogos queiram e insistam em mostrar que a Bíblia tem incongruências, que tem relatos que não fecham, que tem inconsistências, etc, 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 à medida em que o tempo vai passando e as descobertas vão acontecendo, as descobertas vão, na verdade, confirmando aquilo que está na palavra. E isso me alegra muito porque isso me diz que eu posso crer, eu posso confiar no que está escrito aqui, como sendo realmente verdadeiro. Não é apenas a palavra de Deus, também existe história, também existe arqueologia, também existe sociologia, existem diversas coisas colocadas aqui, onde a gente pode perceber, né, o agir inconteste do nosso Senhor. Então, com essas palavras, quero introduzir também esse capítulo 14 de Gênesis e dizer que vamos nos preparar para compreender um pouco daquilo que existe nessa história que nós vamos ver aqui da luta de reis, de 4 contra 5 reis que se rebelaram aí contra os 4. Bom, antes de mais nada, então, vamos ter a palavra de oração, vamos falar com o nosso Deus e clamar para que Ele se mova aqui entre nós. Pai querido, sei que tu estás ouvindo, sei que tu estás aqui, eu sei que tu és o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E por isso mesmo, Pai, eu clamo e peço, vem, Pai, com o teu poder, com a tua presença, com a tua graça, com a tua alegria, Senhor, e enche os nossos corações. E também, Senhor, onde houver necessidade, confronta-nos, Pai, para que nós possamos tomar decisões que sejam realmente corretas perante Ti, que possamos assim readequar, quem sabe realinhar a nossa caminhada contigo, Pai, para que seja frutífera, próspera e adequada aos Teus propósitos. Nós queremos sim entrar nesse Teu propósito, entrar nessa naquilo que Tu tens reservado para nós. Então, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda também todo o mal e toda operação de engano, toda operação no mundo das trevas que intenta contra os retos caminhos do Senhor. E declaro a vitória do Senhor Jesus, declaro a presença poderosa do Senhor dos senhores e Rei dos reis aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá então, gente. Do capítulo 14, vamos ler alguns versículos, e à medida que a gente for lendo, a gente vai explicando o que está escrito aqui. Abraão, trata do resgate de Abraão em relação ao seu sobrinho Ló. Versículo 1. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zebuim, e contra o rei de Belá, que também é chamado de Zoar. Então é a revolta dos 5 reis contra os 4. Tá? Esse segundo grupo de reis, no versículo 3 está escrito assim, reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto, né? E por 12 anos estiveram por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Vamos dar uma olhadinha em alguns detalhes aqui. Então, em vez de desfrutar paz e prosperidade e alegria, o que nós verificamos? Ló e Abraão, de repente, estão aqui no meio de uma guerra, de uma situação bastante confusa. Poderosos exércitos, né, que vinham do Oriente, eles invadiram a terra da Palestina e causaram muitos estragos. Abraão, ele se envolveu profundamente por causa do amor que ele tinha por Ló.
Então ele não estava interessado em ganhos políticos ou ganhos financeiros, mas ele foi se envolver em função de que o seu sobrinho Ló, ele se tornou prisioneiro, né? E é claro que isso aqui revela como Abraão, ou melhor, Abrão aqui, ele foi realmente um valoroso guerreiro. O cara era bom de guerra, né? Ló foi feito prisioneiro de guerra quando ele estava na sua cidade Sodoma, e os reinos vizinhos foram derrotados também pelos invasores. Ele, obviamente, Ló se arriscou muito quando ele foi para lá, desfrutar das facilidades, né, que tinha lá em Sodoma, e se tornou um habitante daquela ímpia cidade. E agora descobriu que ele teria que participar desses perigos, da tragédia e de tudo aquilo que estava acontecendo ali. Mas Abraão rapidamente ele reage com 318 homens numa missão de salvamento. Comprovou ele que era uma força muito poderosa a serviço da justiça e do bem na terra. Vamos dar uma olhadinha nos reis aí. Anrafel, rei de Sinear, era um dos 4 reis que compunham o exército invasor, que no caso os 5 reis se rebelaram contra o domínio desses 4 aí. Sinear era localizada ao norte da Mesopotâmia e deu nome a toda aquela área que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. E a Baixa Mesopotâmia, na verdade, foi o centro da civilização sumeriana, que data do ano 3500 a.C. E Anrafel era o rei dessa região aqui. Ele era... muitos estudiosos, arqueólogos, tentaram identificar ele como sendo Hammurabi, um dos primeiros reis da Babilônia. Porém, descobertas mais recentes, como certas tábuas de barro, né, colocam esse Hammurabi como uma data muito mais recente, né, ou seja, algo em torno de 1700 anos antes de Cristo. Hammurabi foi importante porque Hammurabi ele criou e através dele muitas leis, né, inclusive até os dias de hoje, leis que ele estabeleceu são importantíssimos na área do direito, por exemplo. Tá? Mas ele foi da data mais ou menos de 1700 a.C., enquanto que Anrafel foi da data de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. O segundo rei, Arioque, foi rei de Elazar, né? Ou alguns chamam da cidade babilônica de Larsa, e provavelmente ele controlava uma região muito maior ao sul da Babilônia. Kedorlaomer, né? Esse é um nomezinho meio cabeludo, foi rei de Elão, uma região conhecida, montanhosa, perto ali da região do Golfo Pérsico, e parece que ele foi o mais poderoso dos 4 reis, né? Porque a palavra diz aqui, ele meio que controlava e organizava a situação aqui. Ele controlava outros reis, né, da Babilônia e da Palestina. E o seu nome, Kudur-Lagamer, significa servo de Lagamer. Quem é Lagamer? Lagamer é um dos deuses da região de Elão. E a capital de Elão se chamava Susa, ou Suzan, né? Esse nome vai aparecer mais tarde na Bíblia de novo. E daí nós temos o 4º rei, Tidal, que era um dos confederados. Ele era chamado de rei da região de Goim. Isto é, Goim significa nações e povos. Seu título pode indicar que ele controlava reinos individuais ou que ele estivesse à frente de um grupo de nômades que era envolvido em incursões, em pilhagens, etc, etc, etc. Tidal pode muito bem ser Tudhalia, que era rei dos Eteus. Bom, visto que Anrafel é dada a proeminência, ou seja, ele é citado em primeiro lugar, é de se imaginar que ele fosse o líder, o condutor desses 4 reis. Mas a verdade é que parece que Kedorlaomer é o cara que comanda essas expedições aqui. Esse cara, Kedorlaomer, ele há 14 anos antes desse incidente aqui narrado, ele havia subjugado toda aquela região lá do Jordão. E naquele tempo, Abrão ainda estava em Arã. Isso a gente pode perceber, né, de acordo com Gênesis 16:3. E agora, nesse momento agora, né, que tudo isso acontece, 5 cidades, ou melhor, 5 cidades da planície se revoltam e Kedorlaomer ele vai com seus 3 aliados marchar contra essas cidades.
Lá no versículo 2, né, nós temos as 5 cidades, ou 5 reis, contra os quais, né, esses 4 virão. Esses reis, com suas tropas, vieram da região além do Damasco e arremeteram-se, né, contra as terras a leste do Jordão, até o extremo sul do Mar Morto. E depois voltaram-se para o norte, subiram de novo, né, e rapidamente subiram pelo lado oriental do Jordão. E a batalha decisiva realizou-se nas terras baixas do Mar Morto, no Vale de Sidim, que está no versículo 3 que nós acabamos de ler, né? Onde 5 reis dessa região então se rebelaram contra esses 4 reis. E ali no versículo 3 fala do Mar Morto. O Mar Morto, né, tem 76 km de comprimento, com 15 de largura, e uma vez que ele fica a 397 metros abaixo da superfície, ou melhor, da superfície terrestre, ele é considerado o mar mais profundo, mais, né, que mais baixo está. O mar Mediterrâneo, ele tem a profundidade em torno de 369 metros, né? Mas esse aqui não, o Mar Salgado é um lençol de águas mais baixas que existe no mundo. E suas águas são muitas vezes mais salgadas do que o mar normal. Tanto é que nada cresce ali, né? E a Marina e eu, graças a Deus, nós podemos estar lá, conhecer esse lugar. E realmente literalmente você meio que boia, porque a água é tão densa que você praticamente não afunda ali, tá? Estudiosos afirmam que as ruínas de Sodoma e Gomorra ficam sob as águas ao extremo sul desse mar, né? E aí nós temos também outras 2 cidades, que é Admá e Zeboim, que foram as outras 2 cidades destruídas, né, pelo golpe destruidor da mão de Deus mais tarde, quando ele vai destruir também Sodoma e Gomorra. Mas isso é uma outra história para mais tarde. Os reis, então, do Oriente derrotaram completamente os guerreiros confederados e eles fizeram prisioneiros, saquearam tudo que eles tinham. Ló, obviamente, estava entre os capturados. Então vamos seguir um pouquinho mais adiante na nossa leitura, tá certo? Lá no versículo 5, que nós tínhamos, até já antecipamos algumas coisas, né? Mas vamos ler o que está escrito aqui, no versículo 5. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os Refaíns em Astarote e Carnaim, os Suzins em An, e os Emins em Save Kiriatim, e os Oreus no Monte Seir, até El Paran, à beira do deserto. Em seguida voltaram para Mispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Os Oreus, aqui vamos só dar algumas explicações. Os Oreus, né, no seu Monte Seir, está lá no versículo 6. A arqueologia tem contribuído muito para estabelecer essa historicidade dessas antigas narrativas, né? Esses povos, esses sujeitos aqui, os Oreus, eles eram bem conhecidos também como humanos. Estranho, né? Humano era um povo que havia naquela época, eles eram humanos, um grupo não semítico, né? E as suas inscrições foram descobertas por arqueólogos numa cidade chamada Nuso. E, obviamente, isso lançou muitas elucidações a respeito dos costumes dos patriarcas daquela época. Um arqueólogo, William Albright, ele crê que esses humanos eles se destacaram por volta do ano de 2400 a.C. e foram rivais de quem? Dos hititas e dos sumerianos, pela supremacia da cultura e do saber, né? Eles devem ter imigrado lá para a região do Mar Morto muito cedo e foram desalojados, né, da região do Monte Seir pelos descendentes de Esaú. Essa história nós encontramos em Deuteronômio capítulo 2, verso 22. E aí nós temos lá no versículo 7 também, que nós lemos, uma cidade chamada Cádiz, né? Cádiz literalmente significa santuário. E é um local antigo onde saía água de uma rocha e lá havia um julgamento que era feito por um santo homem que recebia revelação divina. As margens do Edom, ou seja, a cerca de 80 quilômetros ao sul de Berseba, e a 112 quilômetros da cidade de Hebron, da região de Hebron, né? Aqui os israelitas aguardaram toda uma geração à espera da ordem de Deus para entrar na Palestina. E aqui também, em Cádiz, foi sepultada Miriam, numa viagem que era de 11 dias a partir do Monte Sinai. Miriam, irmã de Moisés. Mas isso também são outras histórias para mais adiante.
O curso, então, da invasão parece que ter sido mais ou menos assim como se segue, né? Aliás, vou ler até ainda o versículo de número 9. Então os reis de Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim e Belã, também chamadas Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. E aí no versículo seguinte, 9, lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Né? Vamos ainda só colocar aqui o versículo 10. Acontece que o Vale do Mar Morto era cheio de poços, né? Poços de betume, ou petróleo, piche. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. E também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Até o versículo 12. Então, algumas situações aqui. A situação mais ou menos é essa. Aproximaram-se eles da área de Damasco, né? Os reis varreram, os 4 reis, eles varreram Bazã, os territórios dos amorreus, a leste do rio Jordão, e reservaram para o final, o grande finale, os rebeldes, lá, os 5 reis, incluindo os reis de Sodoma e Gomorra. E desse modo, e essa luta então vai acontecer mais lá para o sul, lá da região do Mar Morto. E desse ponto, eles retornaram, ou como está no versículo 7, retornaram, presumivelmente marchando em direção ao norte. Eles fizeram uma pausa para alcançar, para se lançar esse ataque contra o sul lá do deserto, e então eles se moveram em caminho circular via Hazazon Tamar, que possivelmente é o deserto de En-Gedi. E os conquistadores, então, eles começaram a tratar os líderes da revolta. A batalha aconteceu, né, foi assim o ápice dela na cidade de Sidim, perto das cidades de Sodoma e Gomorra. E aqui interessante que aqui já tem o relato dos amalequitas, né? Esses caras aí, junto lá com os amorreus, como nós lemos, foram uma pedra no sapato dos israelitas, assim, terrível. Eles eram rudes, predatórios, saqueadores, eles gostavam de perambular por toda a área deserta do sul da Palestina, e era uma constante ameaça ao povo de Israel, durante todos os dias do seu reinado. Né? E nesse exemplo aqui, o povo de Canaã, os amalequitas também foram severamente castigados pelos invasores ocidentais. E ainda fala aqui dos poços de betume, né? Era muito comum o petróleo meio que jorrar assim espontaneamente, né? Aquela região era muito rica em petróleo e você sabe, né, que todo o Oriente ali é muito rico em petróleo. Os buracos deviam estar meio que cheios desse líquido borbulhante. E os guerreiros tentaram desesperadamente fugir, escapar da fúria do ataque dos inimigos, né? Mas caíram nesses buracos e foram, obviamente, destruídos, porque isso lentificou a fuga deles. Alguns conseguiram escapar. Os invasores orientais, né? Então eles vieram e escaparam e voltaram, vamos assim dizer, com um saque assim fantástico. Muitos prisioneiros que foram feitos escravos, né? E os reis da planície, eles até tinham pensado em fugir ali através desses poços ali, mas não conseguiram, né? E a captura de Ló, que está lá no versículo 12, faz essa narrativa participar desse registro que nós vimos até agora. Amados, algumas coisas, o que nós, afinal de contas, podemos aprender com esse relato, com essa história, com tudo isso que nós vimos? Nós já falamos, acho que algumas vezes sobre isso. Quando Deus ele deixa tudo isso registrado na palavra, ele tem um propósito. E ele tem o propósito de confirmar a sua palavra, a sua veracidade. Ele tem o propósito de mostrar que ele é Deus, que ele é rei e que ele tem realmente todo o poder nas mãos. Meu amado, eu queria assim muito que, olhando isso e vendo essa história, eu e você, que nós possamos nos prostrar diante dele em adoração e dizer: Senhor, tu és rei, tu és poderoso, tu tens todo o poder nas tuas mãos. Que nós possamos nos prostrar diante dele, adorá-lo como sendo quem ele é. Senhor, soberano, o único Deus verdadeiro. Isso ele espera de mim e de você, que a gente se prostre diante dele.
Se você não fez isso ainda, eu clamo e peço, em nome de Jesus, vem, estenda, né, a sua mão e prostre-se diante dele e diga: Senhor, eu quero viver para ti, eu quero te servir, eu quero te adorar. Aliás, esse é o motivo pelo qual você existe. Você existe para honra e louvor do nome dele, do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso. Você existe para adorá-lo. Quero orar com você e pedir para que esse Deus de poder se manifeste poderosamente, sim, nas nossas vidas. Amém? Pai querido, obrigado por esse momento e obrigado pela tua palavra. Ela está cheia da história e a história comprova que tu és Deus, que tu és Rei, tu és soberano, tu és o Deus do universo, criador de tudo que existe e tudo que há. Muito obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. E obrigado porque tu estás aqui. Abençoa cada vida que está ouvindo esta palavra. Abençoa, Senhor, e derrama o teu fogo, tua glória, tua presença, a tua graça. Que a vida que há em Cristo Jesus possa ser manifesta em cada um que está ouvindo esta palavra e que o poder do Senhor se manifeste nessas vidas, restaurando, curando, derramando graça e alegria e harmonia e paz, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado pela presença de vocês e obrigado pelo carinho de vocês, né? Pelas mensagens de ânimo, de incentivo, e que Deus conduza e guarde cada um de vocês no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém?